Olá pessoal, tudo bem? Desde já quero agradecer a todos os inscritos do canal, deixa seu like, compartilha, porque o assunto de hoje será muito importante e edificante para a sua fé. Irei aqui comentar um debate ocorrido este ano entre o Sérgio Monteiro e o senhor Augusto Vailate, que é um estudioso, ou melhor, um doutor em estudos judaicos. De igual modo, está aqui também um homem versado nas línguas originais, muito capacitado, mas eu quero aqui comentar a respeito deste debate, porque Augusto Vailate, com muito respeito, e delicadeza e nobreza, refuta Sérgio Monteiro, que é do segmento adventista, que acredita na mortalidade da alma, em termos simples para que você possa entender, ou seja, após a morte você não terá consciência. E você que está me ouvindo, como que você pensa? No decorrer do tempo, muitas pessoas têm banalizado essa doutrina, esse entendimento bíblico, linguístico, que ficará provado aqui, porque neste debate foi analisado 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 9, como complemento, onde a passagem afirma que Deus não poupou os anjos caídos, que não guardou seu domicílio, ou seja, que pecaram contra Deus e os precipitou, ou seja, lançou-os no Tártaro, Ou seja, eles estão neste momento já reservados em juízo. E o interessante é que o versículo 9 do capítulo 2, de igual modo, afirmará, ou seja, afirmou que Deus guarda os justos, mas reserva os ímpios em castigo até o dia do juízo. Aí que está a grande questão. É um rapacus legômeno? É. O problema que esse termo que foi usado ali, tério, de teros, que significa reservar, preservar, está nos dois versículos e é usado também, colazômenos, que é de punir, e é um particípio. E, por incrível que pareça, esse grande mestre, com todo respeito, não quero aqui de forma alguma denegrir a imagem dele, ele tenta ali, de forma meio na cambalhota, justificar o porquê que não foi utilizado o particípio futuro. Segundo ele, porque o grego koiné naquela época estava em desuso o particípio futuro. É óbvio que ele saiu pela tangente e tentou ali, de certa forma, descaracterizar o sentido assertivo, contundente do texto, que afirma, sim, que eles estão reservados em punição, em castigo, no versículo 9. Então você que pensa que inferno é coisa da Idade Média, que foi criado pela Igreja Católica, até mesmo deixou de acreditar, se deixando levar, por falácias, porque existe alguns aí do método crítico, histórico, gramatical, que quer desconstruir o texto como se eles fossem isentões, não tivesse necessidade nem mesmo de fé para interpretar, como se a gramática fosse 1 mais 1, 2 mais 2. Mentira, falácia. Todo mundo tem um pressuposto. E linguisticamente é atestado nas escrituras, tanto pós, quando ocorrer a ressurreição, haverá também a punição, quanto no momento presente, que é chamado de estado intermediário. Você sabia? E esse texto de Pedro afirma isso. Então Sérgio Monteiro, nas suas tentativas, ele relutou ali para tentar mostrar que Pedro usou o linguajar, mas não comprou a ideia. Olha só. Total, é estarrecedor, com todo respeito, ele utilizar desse termo como se Pedro estivesse usando de uma coisa e, ao mesmo tempo, ele não tivesse a intenção de estar passando a ideia daquela coisa. Se eu vou usar nesses termos para que vocês possam compreender. Obviamente que não. Se Pedro usou o tártaro, que está ligado até mesmo à prisão dos titãs no grego, é porque ele queria trazer em cima disso uma verdade futura, uma verdade real do mundo espiritual. Vocês há de convir comigo. Porque até mesmo Jesus, que utilizou 11 vezes o termo Gehenna, tratando de forma não aniquilacionista do castigo vindouro, ele tratou de forma eterna. E o texto que mostra que depois da ressurreição o fogo
há uma grande possibilidade do fogo ser eterno, não descarto a possibilidade de existir uma aniquilação, porque do ponto de vista emocional seria mais aceitável Deus não deixar ninguém queimando para sempre. Mas no ponto de vista linguístico, em Mateus 25, versículo 43, o adjetivo aionios lá, né? Diz o aionios colasse aionios. Né? Uns irão usufruir do gozo eterno, outros do castigo eterno. O adjetivo aionios, que qualifica a vida eterna, é o mesmo que qualifica o castigo. Ou seja, se o castigo não é eterno, também não existirá vida eterna. Entende a implicação? Se nós queremos tirar isso no texto, essa possibilidade. Então aqui no debate eu vou mostrar para vocês o trecho, né, entre os dois debatendo, cada um pode tirar sua conclusão, mas na carta de Pedro está muito claro lá o vocábulo kolazômenos, né, que é um particípio presente, que Deus guarda, ou seja, preserva os ímpios já em castigo, assim como ele não poupou os anjos, do verbo lá, não é necessariamente do termo tério, de teros, preserva os anjos já em prisões, em abismo, ao precipitá-los no Tártaro. De igual modo, Deus também, que é bondoso, é misericordioso, mas aqui está a prova de que ele é amor, mas ele é fogo consumidor, também reserva já o ímpio em castigo até o dia do juízo. E aí cada um tira sua conclusão. Carlos Augusto Vailate refuta com muita contundência e nobreza e conhecimento de causa Sérgio Monteiro. Vamos ouvir? Eu entendo o texto de 2 Pedro 2,4 no sentido de uma apropriação de uma ideia, e aí o texto paralelo de Judas 1,6, de Judas 6, né? Judas verso 6, ele não usa a palavra tártaro, mas fala das trevas. Eles são lançados no abismo das trevas. Eu entendo como uma condição que está relacionada ao afastamento de Deus, ao afastamento não, nesse sentido de que eles são tirados da presença luminosa de Deus, presença radiante de Deus, e eles são lançados a este mundo, como a gente vê em Apocalipse 12, do 9 em diante, e guardados ali estão, não sob tortura, mas guardados, porque o texto não fala de tortura. Nós interpretamos tortura baseada na nossa compreensão, sim, pastor Vailate no versículo 9. Nossa pré-compreensão de que Tártaro é um lugar de tortura. Mas o texto não fala que eles estão sendo torturados. E aí nós vamos para o capítulo 2, verso 9. O 2, verso 9, versículo 9. Colades ou menos. Que realmente quer dizer destruição, quer dizer punir, mas eu entendo que o particípio que acontece ali é um particípio, nós precisamos lembrar da gramática grega que no tempo do grego do Koiné, do Novo Testamento, o particípio futuro estava quase em desuso. Então você tem o particípio presente sendo utilizado no lugar do particípio futuro. E aí uma grande parte muitas traduções, elas apresentam. Prestaram bem atenção, com todo respeito ao Sérgio Monteiro, do segmento adventista, a explicação que ele dá por estar sendo usado no grego, linguisticamente, não é uma questão dogmática, é uma questão linguística, o particípio presente, é porque naquele tempo estava em desuso o particípio futuro. Isso é uma falácia, né? É uma cambalhota, né? Nós respeitamos, mas não condiz com a realidade. O que está, então quer dizer que o apóstolo errou? Obviamente que não, ele quis sim trazer assertivamente no texto essa condição de aplicação para que possamos entender a condição pós-morte. Os dois aqui definem muito bem a questão do termo antropológico, né, humano, né, que o ser humano não é constituído de partes, né, nós somos sim de forma holística, mas quando ocorre, né, por ocasião da morte, há sim uma ruptura entre o que chamamos de psirrê e o corpo. E o ser humano que está no estágio intermediário está incompleto. Ele precisa ressuscitar. Essa é a ênfase das escrituras, essa é a visão ortodoxa. Agora vamos ver a refutação de Carlos Augusto Vailate, para acelerar o processo do vídeo aqui, pessoal. Os autores bíblicos, quando empregam vez por outra a palavra psirrê, alma, por exemplo, eles vão ter também uma interpretação equivocada. Indo para 2 Pedro 2,9,
Sim, ouvi atentamente as explicações do pastor Sérgio Monteiro. Sem dúvida alguma são razoáveis, apesar de não ter a mesmíssima perspectiva dele. Ele disse que o particípio presente, devido à ausência de um particípio no futuro, de repente ele poderia servir como camaleão, ele poderia servir para várias outras nuances, mas a questão é, o termo está no particípio presente. Então, a grande parte das traduções em português, elas transmitem a ideia de que os indivíduos ali nesse contexto amplo, eles já estão sob castigo. E pegando um gancho do contexto, porque veja bem, 2 Pedro 2,1, ele falará sobre os falsos mestres, falsos profetas que já estão ali destinados para o juízo. Então, há um tom escatológico no contexto de 2 Pedro 2, e nisso eu divergiria respeitosamente do pastor Sérgio Monteiro, não é? Pessoas estão sendo castigadas em vida. Qual o sentido? Estão sendo castigadas em vida? Castigadas como? Seguindo a tônica contextual dos falsos mestres e profetas que já estão destinados ao juízo, a ideia é escatológica e, portanto, futura. E aí, várias traduções brasileiras de 2 Pedro 2,9 entendem esse versículo como uma referência a um castigo prévio já experimentado pelos ímpios antes do dia do juízo. Várias, eu diria que grande parte delas. Almeida Revista Atualizada, 2 Pedro 2,9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, né? É o termo aqui, o verbo grego que está no particípio presente, os injustos para o dia do juízo. A mesma coisa faz a Bíblia na linguagem de hoje. Pois bem, pessoal, para não prolongar o vídeo e eu não venho aqui ser prolixo na minha fala, vocês entenderam aí, prestaram bem atenção. Procure estudar as Escrituras com seriedade, não perca a sua fé na revelação da palavra, somente porque contém erros de traduções, e deixa cair em descaso aquilo que Deus permitiu chegar em nossas mãos, que é as Escrituras, porque a existência do inferno de forma intermediária para o lago de fogo, que é outra coisa, é uma realidade, sim, bíblica, não é coisa de religioso, bitolado, não, fanático, não. Então está aí, este homem, ele é versado nas línguas originais, ele é, sim, doutor em estudos judaicos, não é um leigo que está falando, e esse debate muito tem a acrescentar na nossa vida. Então ele refuta o mortalista, né, do segmento adventista, novamente eu digo aqui respeitosamente a respeito do Sérgio Monteiro, e coloca sim em xeque sim, esse entendimento dele em querer justificar o porquê do particípio no presente, mas, por incrível que pareça, a verdade é clara, né? Já estão sendo reservados, né, de teros, em castigo. Então você que tende a achar que porque Deus é amor e morreu, acabou, tome cuidado, analisa bem os fatos, porque o buraco é mais embaixo, né? É abismo, né? Tártaro, né? Então, cada um tire a sua opinião, sua conclusão, um comentário conciso aqui, breve, deixa o seu like, compartilha o que você achou. Você acredita ou não? Você acha que há alguma tendenciosidade no que estou falando aqui ou no que o Vailate falou? Deixa seu comentário abaixo e nós podemos debater. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal.